Olá, eu sou a Sofia e sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Então, cá estamos nós outra vez e como sempre quero-vos agradecer. O inesperado está a acontecer, ou seja, realmente isto está a surtir algum efeito, ou seja, as pessoas estão sem dúvida alguma a gostar daquilo que eu estou a fazer e do conteúdo que eu estou a criar. O objetivo, sem dúvida alguma, aqui é criar conteúdo que vos possa, de certa maneira, trazer aqui uma perspectiva completamente diferente daquilo que é o mundo, daquilo que é a espiritualidade e de falar de temas que não são assim tão falados ainda, trazer as vossas dúvidas para cá e, acima de tudo, também poder-vos dar aqui um momento em que vocês ficam só com vocês próprios e vocês próprias e descansam também e relaxam. Espero eu. Hoje vamos falar de um tema que para mim é bastante interessante, mas que acho que nem é assim tão falado quanto isso. Porque pronto, ainda existem aqui estes estereótipos todos, mas hoje vamos falar sobre usar o tarot para o desenvolvimento de uma criança. Se eu dissesse isto em praça pública, muitas pessoas colocavam a mão à cabeça, mas nós não vamos utilizar o tarot do ponto de vista de ensinar as crianças a colocar cartas e a pôr cartas, mas sim a utilizar as cartas na perspectiva de lhes trazer aqui um maior conhecimento e uma maior intuição e desenvolvimento cognitivo. Portanto, o que é que acontece? Os primeiros anos da vida de uma criança são fundamentais para tudo, ok? E isto, eu acho que isto é senso comum, nem é preciso ir à psicologia, não é? Nós sabemos muito bem que a forma como a criança cresce, aquilo que ela vai beber do contexto externo, aquilo que vai acontecendo no meio dela, influencia muito depois como é que ela é em adulto. A forma como os pais são para a criança, as atitudes que eles têm, as atitudes dos colegas na escola, tudo aquilo vai influenciar, tudo aquilo vai criar uma personalidade na criança que obviamente já tem aquilo que é interno, mas depois vai conciliar com aquilo que é externo. E algo que é muito influenciado é, sem dúvida alguma, a parte cognitiva. E às vezes tende-se, de certa forma, a pôr de parte um bocadinho este aspecto e às vezes os pais não fazem por mal. Às vezes é falta de tempo, às vezes é um conjunto de problemas que existem, enfim, tudo e mais alguma coisa. E nós não temos que ter culpa absolutamente nenhuma a não nos sentir culpados disso. A sociedade também não nos permite sentir isso. Então, de certa forma, eu venho aqui trazer um recurso que os pais podem utilizar para, de certa maneira, estimular as crianças de forma cognitiva, mas não é só estimular mentalmente, mas também intuitivamente. Eu sou totalmente adepta de que a filosofia e a espiritualidade deveria ser algo que começar a ser estudado desde pequeno, porque ajuda muito depois, enquanto jovens, adultos e etc., termos capacidades para lidar com as coisas e vermos as coisas de outra perspectiva, porque a espiritualidade não é seguir um Deus, não é uma religião, não é dogma. A espiritualidade é vermos as coisas da perspectiva de cima, é conseguirmos encarar as coisas com uma energia diferente. Portanto, eu sou adepta de que nós devíamos começar a falar destes temas desde cedo, mas infelizmente ainda não é possível, ainda é um bocadinho utópico, mas penso que mais tarde ou mais cedo isso poderá acontecer. E, portanto, a educação para mim sempre foi um aspecto bastante importante, então venho um bocadinho aqui a falar disso. Portanto, quanto mais cedo nós começarmos a estimular as nossas crianças a pensar sobre as coisas, a estimular a parte intelectual e a parte espiritual delas, vamos estar a construir seres humanos preparados para o mundo, preparados para o dia-a-dia, para os obstáculos que vão ter que enfrentar. Existem idades em que o apoio dos pais e o apoio de quem os está a ensinar é fundamental. Okay? Entre os 3 e 5 anos, aqui estamos num período em que é muito importante começarmos já a estimular a criança aos mais diversos níveis. Eu sou adepta de que devemos começar já de início, mas se tivesse que definir aqui um prazo,
um momento inicial seria esse, sem dúvida alguma. E portanto, o meu objetivo aqui é, de certa maneira, dar-vos exemplos práticos e rápidos que vocês podem fazer. Então, aqui vocês podem utilizar ou um oráculo ou o baralho de tarô tradicional, ok? O constituído pelos arcanos maiores e menores. Se vocês forem utilizar um oráculo, pode ser um qualquer, ok? Ou um baralho de tarô, usem sempre os arcanos maiores. Nunca usem os menores com crianças, porque não tem grande estímulo, ok? Hoje em dia existem livros muito bons, orientados para a parte, não para a parte espiritual, de outras temáticas, em que realmente a parte ilustrativa e o conteúdo de imagem é sem dúvida alguma aqui muito importante, porque as crianças ainda não conseguem ler, mas conseguem absorver os contextos das imagens, o que é que as imagens estão a sentir. E além disso, as crianças ainda têm os sentidos muito mais apurados do que nós. E portanto as imagens têm que ser o mais ricas possíveis. E portanto, onde é que nós vamos buscar riqueza? Muitas vezes é aos oráculos e aos tarôs. Porque as imagens são sem dúvida alguma carregadas, não só de muito sentido, como também de muita energia. Então, o que é que vocês, pais, podem fazer de certa forma para ajudar as vossas crianças a se prepararem para o mundo e a se desenvolverem intelectualmente e espiritualmente? O que vocês devem fazer sempre é, quer contar ou quer com um livro, ok? Mesmo que a criança não saiba ler, é importante explorar com ela isto. Acima de tudo, vocês podem apresentar uma carta de cada vez, ok? E portanto, vocês apresentam uma carta de... Vamos imaginar, vocês têm o oráculo do animal de poder, ok? E vocês apresentam, por exemplo, o lobo e dizem: agora vamos fazer um exercício em que tu vais-me dizer, olhando para as cartas, o que é que tu achas que o lobo está a fazer? Como é que achas que ele está a sentir? O que é que achas que ele está a ouvir? O que é que achas que ele poderá estar a pensar? E este exercício vai promover que mais conexões neuronais surgem na criança, portanto há uma maior estimulação e, além disso, a intuição deles começa a aflorar. E acreditem que vocês vão ficar muito surpreendidos e surpreendidas com as respostas, porque eles normalmente acertam em cheio no significado daquelas cartas, mesmo sem ler qualquer tipo de manual, porque as crianças ainda estão muito limpas, ainda estão com o canal muito limpo, são muito intuitivas. E a partir daqui vocês começam a ensinar às crianças que o mundo não é só feito de um ou dois sentidos, como a visão e o tacto. O mundo é feito de todos os sentidos. Existe os 5 mais 1, que é a intuição. E não há nenhum que é melhor do que o outro. São todos importantes, ok? E dizem, e com isto vocês estão a dar segurança aos vossos filhos, às vossas crianças, que eles estão, sem dúvida alguma, aqui a ter capacidade, a confiar naquilo que eles estão a dizer, e mais tarde, no contexto externo, eles vão conseguir olhar para as coisas de uma perspectiva diferente. Além disso, estão a ajudar os vossos filhos a confiar na vossa intuição, ok? A confiar que realmente aquilo que eles sentem faz todo sentido. Se calhar muitos de nós que não têm confiança, por exemplo, a ler cartas, que não têm confiança em tomar atitudes na vida, se os nossos pais nos tivessem feito isto em criança, em demonstrar, em puxar por nós, em mostrar, diz-me o que é que tu achas sobre isto, o que é que tu sentes relativamente a isto, e dar-nos a sensação de confiança que nós estávamos realmente a progredir, se calhar hoje em dia éramos pessoas mais confiantes, éramos pessoas que estávamos aqui expostas e sem qualquer tipo de problema em dizer aquilo que realmente sentíamos e não ter medo de realmente expressar a nossa intuição e aquilo que é importante. E acho que é isto que se deve fazer muito com as crianças. E depois aproveitar também, porque os pais muitas vezes têm medo de falar nisto com as crianças, que são os pensamentos mais negativos e as emoções mais negativas. O tarot e os oráculos falam muito disso. Dos obstáculos, dos medos, dos receios, dos desafios. E portanto, nós conseguindo de certa forma mostrar às crianças que o mundo é cheio de coisas boas, mas cheio de coisas más também. Não é só um desenho animado, não é como eles estão habituados a ver, em que tudo corre bem, em que o bonequinho
consegue ultrapassar a tudo e todos, depois chegam à realidade e não é bem assim. E portanto, utilizando estas figuras realistas, por exemplo, mostrar realmente uma carta que tenha um significado mais penoso, por assim dizer, com maior desafio. Por exemplo, vamos pegar assim num extremo, vamos mostrar a torre a uma criança. Okay? Nós não temos que dizer que aquilo está a desabar, okay? É dizer que na vida, provavelmente, e da experiência que eu tenho, as crianças vão dizer aquilo, vocês vão ficar, façam este exercício com os vossos filhos, sobrinhos, etc., netos, vocês vão ficar tão surpreendidos e surpreendidas com aquilo que eles vão dizer. Na torre, muitas crianças dizem aquilo que é, está a desabar, mas lá em cima está uma estrelinha, portanto significa que depois todos nós nos vamos juntar e vamos conseguir chegar à estrelinha novamente. E há algo mais puro e bonito do que isto? Claro que não. E nós adultos, se calhar, ainda vamos aprender mais do que as crianças, mas isso é outro ponto. Mas isto depois vai, de certa forma, mostrar que o mundo tem de tudo. Nós fomos criados num paradigma em que nós só temos que viver para ser felizes. E vamos pôr as emoções negativas atrás, não vamos lidar com elas. E depois saem adultos que, de um momento para o outro, começam a ter aqui sintomas e sinais de que as coisas emocionalmente não estão bem. Se nós começarmos a mostrar às nossas crianças de uma forma leve, de uma forma didata, que a vida tem coisas boas e más, mas que essas más nos ajudam a nos reinventarmos, a nos reconstruirmos, que está sempre tudo bem, está sempre tudo certo, as coisas acontecem porque realmente teve que ser assim e temos que aprender com aquilo, como a torre, ou seja, provavelmente uma situação na tua vida, até podem dar o seguinte exemplo. Imagina que tu deixas, e isto é um exemplo que se faz muito com o tarô, nomeadamente com a torre, que é, isto é, como se tu deixasses cair o teu boneco preferido e ele partisse. Mas nunca e tu vais ficar muito triste, e vais chorar muito, e vais querer o novo. Mas muitas vezes não há possibilidade de ter o novo. Então o objetivo aqui é tu reinventares. Então o que é que tu podes fazer? E tentam depois com as crianças criar aqui um conjunto de soluções e de estratégias. Provavelmente depois o que é que as crianças vão dizer? Podemos colar os pedaços, podemos fazer à mão, podemos brincar com partes. E as crianças a partir daqui, sim, elas sabem que vão ficar tristes, sim, vão passar por uma situação mais triste na vida delas, mas vão conseguir reinventar e dar a volta à situação mais fácil ou mais difícil. Obviamente que aqui vocês não dão exemplos da vida real, porque estamos a falar de crianças, não é? Mas exemplos que eles realmente se identificam e que podem, sem dúvida alguma, ser positivo para eles. Ou mesmo com o diabo, que fala muito de medos. Então aqui dizer que normalmente as respostas das crianças para o diabo é um senhor muito mau, mas que nos vem aqui ensinar qualquer coisa, porque ele tem um ar muito forte e, portanto, de certeza que ele vai ensinar qualquer coisa. As crianças nunca falham, é como algodão. A intuição das crianças é como algodão, nunca engana. E, portanto, normalmente o que nós temos que mostrar aqui é exatamente, por exemplo, quando vais à casa dos teus colegas, ou quando entraste pela primeira vez na escola ou na creche, como é que te sentiste? Com medo, com receio, tiveste muita dificuldade, mas conseguiste, não conseguiste? E a criança vai dizer que sim e vai contar a experiência dela. É muito importante para as crianças contarem aquilo que estão a sentir, não terem medo daquilo que sentem e que pensam. Elas assim sentem que todas as emoções e pensamentos são validados e, ao mesmo tempo, estão a estimular e a desenvolver a cognição e a espiritualidade dos vossos filhos, dos vossos netos, dos vossos sobrinhos, das vossas crianças e a torná-los adultos que vão conseguir ver as coisas de uma perspectiva alargada, de uma perspectiva diferente. Nós adultos temos mais dificuldade em ver as coisas dessa forma, mas as crianças ainda aceitam muito bem este tipo de conhecimento e depois vão carregar isto para a vida. E portanto, o meu conselho, a minha sugestão é realmente utilizarem estas técnicas, ok? Depois, se vocês quiserem realmente fazer isto, para o vídeo também não se alongar muito e não souberem muito bem como fazer, que questões devem ou não fazer,
podem entrar em contacto comigo, eu tento-vos ajudar da melhor forma possível a encaminhar e a desenvolver aqui um plano estratégico, entre aspas, para que o desenvolvimento dos vossos filhos seja o mais adequado possível. Além disso, eu quero falar de um tarô, que eu agora não me lembro do nome, mas eu tenho aqui, ora bem. Então, infelizmente é um oráculo que só vende em inglês, portanto, vocês têm que ter algum conhecimento em inglês para o poder utilizar, mas já foi alguém que realmente pegou nesta ideia de fazer um tarô, um oráculo, para ajudar as crianças a se desenvolver, e chama-se Visões de Inspiração, ok? Eu depois deixo o link, já sabem que está em inglês, vende na Amazon, quem tiver interesse pode lá ir. Então o que é que eles fizeram? Só aqui buscar uma imagem que é para relatar. Vamos imaginar, por exemplo, eu depois posso colocar no final do vídeo ou no meio do vídeo uma imagem para vocês verem. Eles pegaram em imagens dos contos de fadas, por exemplo Alice no País das Maravilhas, e eles dão um pequeno resumo da situação e o que é que as crianças têm que aprender com isso. Por exemplo, nesse caso, eles dizem: não tenhas medo de tentar algo novo ou de algo que te traz algum medo. Mantenha os teus olhos abertos e protege-te, mas ao mesmo tempo nunca percas nenhum momento para te divertir. E aqui vocês podem, de certa maneira, pedir às crianças para tentarem sozinhas e se desenvolverem sozinhas com as histórias, mas também estou-lhes a dar isto. A educação emocional é cada vez mais importante e a educação espiritual então nem se fala. Estão as duas ligadas. E acho que é importante começarmos a trazer esta visão. Não é em adultos que nós temos que começar a olhar para a espiritualidade. É desde bebés, desde criança. Cada qual tem o seu tempo, é verdade. Mas nós estamos aqui com uma missão. E acima de tudo, todos nós temos uma missão transversal, que é alertar e consciencializar. E se conseguirmos fazer isto desde pequenos, estamos a construir adultos preparados para o futuro. Espero que tenham gostado, é um conteúdo diferente, mas que eu gosto imenso de falar e que acho que é importante partilhar estas situações e estas dicas que vocês podem fazer no sentido de fazerem o seu próprio trabalho de casa e de potencializar as qualidades das vossas crianças. Se gostaram, subscrevam e ativem o sininho, deixem os vossos comentários sobre aquilo que acharam, se já fazem isso, se não fazem, se fizeram, depois digam o feedback, porque eu acho muito interessante saber. Um beijinho muito grande e que o universo deixe a sua mensagem e que as vossas crianças também a deixem.